fazer, eu acabei fazendo. Veja, em 1974, eu era membro do TRE de Minas, do Tribunal Regional Eleitoral de Minas. E nas eleições parlamentares, o tribunal me designou presidente da comissão apuradora. E eu sempre gostei muito de computador, de coisas novas, de algo que pudesse melhorar o serviço. E o computador em 74 era muito misterioso. Então eu propus ao tribunal, em 74, que fizéssemos a totalização em Belo Horizonte, no tribunal, pelo computador. E deu certo. Então, quando depois da representação do Tribunal Federal de Recursos, no TSE implantamos o cadastro eletrônico, aquilo me impressionava. Eu achava que devíamos sempre avançar com a revolução dos computadores. Eu estava na vice-presidência do TSE em 1994, quando ocorreu no Rio de Janeiro, nas eleições, uma grande fraude, que chegou até a anular parte da eleição. E, conversando com o então presidente Sepúlveda Pertence, imaginávamos, indagávamos como, afinal de contas, uma fraude no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que costumam dizer que é o tambor, que ocorre lá, retumba em todo o Brasil, o que poderia então estar ocorrendo nos estados mais distantes, no Nordeste, no Norte do país. Era preciso então pensar em algo que eliminasse a fraude eleitoral. Como realizar uma apuração segura, como retirar a mão humana da totalização, da apuração. Então, a ideia veio imediatamente. É o voto eletrônico. Uma urna eletrônica, um pequeno computador que pudesse processar eletronicamente os votos com rapidez, com a maior segurança, propiciando então uma apuração rápida, pronta, porque nós tínhamos apurações que demoravam em eleições gerais semanas. Enquanto isso, a economia parava, centenas de servidores eram desviados de suas repartições a fim de participar da apuração, a fim de colaborar com a justiça eleitoral na apuração. Então, o voto eletrônico, a urna eletrônica, surgiu assim naturalmente. Mesmo porque a justiça eleitoral vinha dando passos significativos na informatização. Nós tivemos no TSE, tivemos o cadastro eletrônico, a implantação do cadastro eletrônico. Em 94, a totalização se fez no TSE pelo computador. Então, estávamos já engajados na informática. A Presidência da República nos auxiliava, apoiava. O então presidente da Câmara, cujo nome eu faço sempre questão, cuja pessoa, nome eu faço sempre questão de recordar, o deputado Luiz Eduardo Magalhães era presidente da Câmara. O então secretário do Planejamento, o senador José Serra. A imprensa, pelos seus grandes nomes, eles perceberam
que estávamos trabalhando com uma ideia que poderia ser implementada e que traria lucros para a democracia, tornaria mais legítima a democracia. Tivemos então técnicos das Forças Armadas colaborando conosco ali. Realmente nós tivemos o apoio da nação. Percebemos que deveríamos ter uma máquina, um pequeno computador que fosse de manejo simples. E muitos diziam, mas como o analfabeto vai votar num computador? Como um semi-alfabetizado vai votar num computador? Tivemos uma máquina bem simples, com um teclado bem simples. Eu acho que o analfabeto vai votar, e votar bem, porque número o analfabeto conhece. O semi-alfabetizado conhece, porque ele vai à feira, ele recebe salário, ele recebe troco, enfim, números ele conhece. E foi exatamente isto que aconteceu. Fizemos um teclado simples, que é o teclado do telefone. Exatamente, ele é mais simples do que o teclado do telefone. A abstenção foi menor e declarações de semi-alfabetizados foram expressivas, dizendo que tinham votado com facilidade. Então aí é que se tornaram, com o voto eletrônico, cidadãos plenos. Eu sempre gostei muito da justiça eleitoral. Com 18 anos de idade, eu contei votos, porque eu era escrevente em Belo Horizonte e o cartório ao qual eu servia como escrevente foi convocado para contar votos, porque o juiz da vara era juiz eleitoral. Então ele levou todos os seus servidores e eu, com 18 anos, contei votos. Aprendi então a querer bem a justiça eleitoral, a entender o que é a justiça eleitoral. Depois, juiz do TRE de Minas. Depois, da representação do TFR, na Justiça Eleitoral, fui seu corregedor-geral. Depois voltei na representação do Supremo, exerci a presidência, e assim por 2 vezes, de modo que a Justiça Eleitoral, ela sempre foi por mim muito querida. A segunda gestão, ela já foi uma gestão menor, não é? Eu a exerci apenas por um ano, no ano de 2005, porque em janeiro de 2006 me mandaram para casa. Me aposentaram, não é? Contra a minha vontade. E eu acabei até gostando, porque não parei de trabalhar. Foi possível ainda realizar alguma coisa dentro daquela ideia de que o sujeito não deve exercer um cargo simplesmente por exercê-lo. Deve tentar fazer algo. E eu repeti, então, em 2005, convoquei comissão. Novamente convoquei os homens de boa vontade, né, juristas, a nos ajudar. O professor René Ariel Dotti, relator da comissão que designei para atualizar o capítulo dos delitos eleitorais, do Código Eleitoral, o professor Ariel Dotti reescreveu todo este capítulo. Novas condutas no ambiente da informatização foram por ele tipificadas. Este trabalho eu remeti ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, ao presidente da República
e ao presidente do Supremo Tribunal Federal. E o presidente do Senado transformou em projeto de lei. Aliás, foram cinco trabalhos que remeti. O projeto que remetemos, que foi transformado em projeto de lei pelo Senado, serviu de base para a lei complementar 135, denominada Ficha Limpa. Foi uma colaboração, portanto, que prestamos. Nós fizemos em 2005 também o projeto da identificação digital do eleitor. Lá ficou pronto esse projeto. A advocacia para mim foi algo que eu descobri já na idade madura, né? Na terceira idade, que eles chamam boa idade. Eu acho que é boa idade, sim. Quando eu deixei o Supremo, depois de 40 anos na magistratura, e mais 11 anos no serviço público, que eu comecei como escrevente, eu achei que o que fazer? No dia seguinte, então, a convite do meu filho, eu comecei a trabalhar nesse escritório. E a exercer a advocacia como deve ser exercida e como é apregoada pelo René Ariel Dott, pelo professor René Ariel Dott. A advocacia deve ser exercida como missão. O voto é de grande importância, porque é através do voto que o indivíduo, que a pessoa se realiza como cidadão, que ele pode escolher, não é? Pessoas que estejam realmente à altura de dirigir os destinos do seu município, os destinos do seu estado e os destinos da nação. Escolher bem, votar bem, não se consegue isso per saltum. É com tempo, é com trabalho, é com pregação. E eu acho que esta missão cabe primordialmente à Justiça Eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela está no coração do velho juiz, hoje advogado. Pertence e eu assumimos um compromisso. Vamos afastar a mão humana da apuração. Em dezembro eu fui empossado na presidência, em dezembro de 94, diplomei o presidente Fernando Henrique, primeira eleição dele. No início de fevereiro, mandei chamar o Paulo Camarão, no Serpa, e você apareceu justamente no outro dia no meu gabinete. A porta abriu, eu falei: Camarão, venha cá. Chegou a hora de começarmos a trabalhar para a implantação da informatização do voto. O convite do senhor traduziu para mim de imediato uma coisa que seria que envolveria bastante trabalho e até muito sacrifício. O tempo era curto, era março de 1995, e o senhor sairia em maio de 1996. Ou seja, teria um período aí para executar todo esse trabalho
Eu e todas as equipes, evidentemente, num período de aproximadamente 15 meses. Isso é bastante curto para fazer tudo isso. Tínhamos que fazer como que uma cruzada por este país para demonstrar que seria possível informatizar o voto. Que havia uma descrença muito grande, inclusive entre colegas. Eu acho que o trabalho todo, o sucesso do trabalho da construção da solução da urna eletrônica brasileira, foi todo ele traçado pela primeira comissão, principalmente porque era uma comissão composta por pessoas que entendiam do negócio justiça eleitoral brasileira, que eram desembargadores e juízes. Estavam os técnicos realmente de informática para dar o apoio, para dizer uma coisa que era inadequada, impossível ou não. Entre as diretrizes que foram essas diretrizes que realmente deram o norte para uma solução acertada, a primeira delas foi seguir a orientação do ministro. O processo tem que vir a ser instalado para eliminar totalmente a fraude no ato do registro do voto e no ato da totalização do resultado. Tem que ser um processo informatizado que não é para diminuir a fraude, é para eliminar a fraude. Alguns diziam, mas Veloso, você tem um grande número de analfabetos, eleitores analfabetos, semi-alfabetizados, será que eles vão votar certo no computador? O computador é algo complicado? Eu dizia, não, é o contrário. Se você tiver uma máquina simples, bem simples, número o analfabeto conhece. Então o processo jamais poderia ser um processo que desse possibilidade ao eleitor de digitar o nome do candidato. Seria que ser um processo numérico, como o ministro já frisou. Não foi fácil isso não, eu tenho certeza que o ministro conhece, porque muitos candidatos ele têm a marca dele em seu nome. E na hora de votar, ele abandona esse nome para se transformar num número. Mas mesmo assim, o legislativo, ele assimilou bem e concordou com essa mudança radical no processo. Então aí vem outra diretriz que era o eleitor deverá ter condições ou deverá ter o direito de visualizar o seu voto antes de votar, antes de confirmar. Então ele compõe, visualiza, porque é apresentado na tela, nome, partido do candidato, fotografia, e aí ele vota. E assim foram estabelecidas à época 17 premissas essas entregues à comissão seguinte, nomeada pelo ministro. A comissão técnica. A comissão técnica, nomeada pelo ministro. E aí convocamos a ajuda. E eu dizia, isso é um projeto do Estado brasileiro. Aí pedimos a ajuda das Forças Armadas, porque eu sabia que Marinha, Exército e Aeronáutica tinham serviços de informática. Então a Aeronáutica nos mandou técnicos, o Exército também, a Marinha também, algumas universidades, alguns TRS, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas, o ITA da Aeronáutica, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Essa comissão se ateve realmente às premissas elaboradas pela comissão anterior. Isso foi, para mim, uma das coisas que fez com que o sistema tivesse, todo o processo tivesse sucesso, ou seja, estava muito bem orientado. Deixemos claro, né, Clamarão, e fique esclarecido, que a comissão técnica, ela começou do zero e, a partir daí, ela foi trabalhando e construindo e fez o protótipo da urna. Então nós dizíamos, é um pequeno computador simples. O teclado é o teclado do telefone. 1, 2, 3,
4567890. É o teclado do telefone. Exatamente. Não é? E então, muito simples. Quando a comissão trabalhava, eu fui visitado por representantes de empresas estrangeiras, empresas americanas, norte-americanas, empresas europeias, francesa, belga, oferecendo urnas para nós. E eu dizia, não, nós vamos fazer uma urna tupiniquim, simples e barata. E assim conseguimos. Vai, Camarão. Maio de 96. Foi, se não me engano, no dia 15 de maio, o senhor deixaria o tribunal no dia 19 e no dia 15 o senhor assinou um ofício a cada um dos 24 tribunais, encaminhando para cada um deles um determinado número de urnas, por maior um pouquinho mais, por menor um pouco menos, mas num total de 400 urnas, Brasil inteiro, deixando consolidado já de que o processo, teoricamente, já era irreversível. As urnas foram, então, distribuídas a tempo e modo em aviões da Força Aérea Brasileira. E voltei depois, em 2005, voltei à presidência do TSE. E era preciso fazer ainda alguma coisa. E então, chamei o Camarão e disse, Camarão, vamos elaborar agora, vamos completar a obra. Vamos fazer o projeto da identificação digital. Ele, então, me fez o processo com a equipe lá da Justiça Eleitoral. E esse projeto, bom, aí não tive tempo para implantá-lo. Ele ficou no TSE e, com aperfeiçoamentos, certamente, vem sendo implantado pelas presidências, né, pelo tribunal e pelas presidências que se seguiram. Seria o aperfeiçoamento do projeto de informatização do processo eleitoral brasileiro. Em 96, 3 de outubro de 96, eu fui, já não estava na presidência, Paulo César Camarão também já não estava na Secretaria de Informática, e eu fui votar em Belo Horizonte. Lá, o voto seria informatizado, porque houve um planejamento. Na eleição de 96, votariam na urna eletrônica 33%. Pois bem, fui votar em Belo Horizonte. Você esteve também lá. Na mesma sessão que o senhor. Na mesma sessão que eu votei, ali no bairro do Carmo, no bairro do Sion. Quando eu terminei de votar, eu disse, a imprensa se acercou de mim, e eu dei uma entrevista e mostrei, falei que tinha votado a urna eletrônica, e parecia que todos estavam votando tranquilamente, até com certa alegria, e aí, os jornalistas confirmavam. Aí se aproximou uma mulher humilde, uma senhora humilde, e ela se aproximou de mim e dizia, seu ministro, eu votei. Falei, mas a senhora, eu votei pela primeira vez, ela dizia. Falei, mas a senhora não tinha votado ainda? Ela, tinha sim, é que eu não sei ler nem escrever. E eu recebia então aquelas cédulas, entrava na cabine, marcava ali, não sei nem aonde, nem que nome eu marcava, mas desta vez eu apertei o botão, apertei o número, o senhor dizia que era para levar a cola na mão, é que eu dizia, escrevo na mão, entra com a mão fechada na cabine e ali você
tem o número e copia. E ela então, levei a colinha, teclei. Apareceu lá o nome e o retrato, eu apertei a tecla verde, votei. Tem certeza que votei. Aquele depoimento me sensibilizou. Até hoje de certa forma, eu me emociono diante daquela, ao me lembrar, né, daquela senhora simples, humilde, analfabeta, que se tornara naquele dia cidadã, e se tornara cidadã porque votara na urna eletrônica.